Capítulo 44. Viagem de Jacó ao Egito. Lista de seus descendentes. 44.1 Israel iniciou sua jornada de Harã, sua casa, na lua nova do terceiro mês, e ele foi no caminho do poço do juramento. 44.2 Ele ofereceu um sacrifício ao Deus de seu pai Isaque no sétimo dia deste mês. 44.13 Jacó lembrou-se do sonho que ele havia sonhado em Betel, e ele, Nemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Jaribe, Zoar, Zerá, e Saul, o filho de Zepatite. 7 e 6.15, 1 CR 4.24. Traduzir nomes não é fácil. Em 1 Crônicas 4.24 na Bíblia King James diz: Tissons of Simeon, Uere, Nimuel, And Jamim, Jaribe, Zerá, And, Shaul, Nimuel, Or, Gemuel, Jaribe, Zerá, Or, Jachim Zoar. Em Êxodo 6.15 diz: Antissons of Simeon, Gemuel, And Jamim, And Oad, And Jachim, And Zoar, And Shaul Tisson of Acanani Tishoma, Tese, Ari, Ti Families of Simeon. Na versão atualizada em português diz: E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Versão de Erija e de Ingê diz somente os filhos de. No lugar de o filho de Zepatite. 7,44.14 Levi e seus filhos. E esses são os nomes de seus filhos: Gerson, Coate, Merari. 4. GN 46.11.1 CR 6.1. 44.15 Judá e seus filhos. E esses são os nomes de seus filhos: Selá, Perez, Zerá. 4. GN 46.12. E os filhos de Judá: Onã, Selá, Perez e Zerá. Erionã, porém, morreram na terra de Canaã, e os filhos de Perez foram Esrom e Amul. Gênesis 46.12, 44.16 Issacar e seus filhos. E esses são os nomes de seus filhos: Tola, Uá, Puva, Jazub, Jó, Isron. 5. GN 46.13, 44.17 Zebulon e seus filhos. E esses eram os nomes de seus filhos: Serede, Elon, Jaleel. 4. GN 46.14, 44.18 E esses são os filhos de Jacó e os filhos deles que Lia deu a Jacó na Mesopotâmia, Padã Arã. 6 A única irmã deles Diná. E todas as vidas dos filhos de Lia e seus filhos que foram com Jacó, pai deles, ao Egito eram 29. E Jacó seu pai, somado, com eles eram 30. GN 46.30. Em Gênesis 46.30 o lugar é chamado de Padã Arã e a soma das vidas é 33. Isso porque na contagem em Jube 44.18 conta-se somente os homens e desconta-se Erionã que havia morrido. 30 vidas. Em Gênesis a contagem inclui a filha de Diná e os 2 filhos falecidos de Judá, Erionã. 33 vidas. 44.19 E os filhos de Zilpá, empregada de Lia, esposa de Jacó, que deu a Jacó Gade e Azur. 44.20 Esses eram os nomes de seus filhos que foram com ele ao Egito. Os filhos de Gade: Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Areli e Arodi. 8. GN 46.16. O nome de Eri é acrescentado ao texto etíope completando parte faltante baseado em GN 46.16. A contagem 8 já estava correta no texto. O mesmo parece acontecer com o nome Esvi em Jube 44.21. 44.21 E os filhos de Azer: Iná, Isvá, Isvi, Berias e Será sua única irmã. 6. 44.22 Todas as vidas eram 14. E todos aqueles de Lia eram 44. 44.23 E os filhos de Raquel, esposa de Jacó: José e Benjamim. 44.24 E nasceram de José no Egito antes de seu pai vir para o Egito, aqueles que Zenate, filha de Potifar, sacerdote de Heliópolis, deu a ele, Manassés e Efraim. 3. GN 46.20. Heliópolis é chamada de em GN 46.20, 44.25 E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Ard. 11. GN 46.21, 44.26 E os filhos de Raquel eram 14. 44.27 E os filhos de Bilá, a empregada de Raquel, esposa de Jacó, que ela deu a Jacó, eram Dan e Naftali. 44.28 E esses são os nomes dos filhos deles que foram com eles para o Egito. E os filhos de Dan eram
Uzim, Samom, Azudi, e Jara e Salomão. 6. 44.29 E eles morreram no ano que eles entraram no Egito, e sobrou para Dan somente Uzim. GN 46.23, 44.30 E esses são os nomes dos filhos de Naftali: Jaziel, Guni, Jezer, Salum e Iv. GN 46.24, 44.31 Iv, que nasceu depois dos anos da fome, morreu no Egito. Em Gênesis 46 não temos os nomes dos outros filhos de Dan que morreram, nem o nome de Iv que também morreu no Egito. 44.32 E as vidas de Raquel eram 26. 44.33 E todas as vidas de Jacó que foram ao Egito foram 70 vidas. Esses são seus filhos e seus netos, ao todo 70. Mas 5 morreram no Egito diante de José, e não tiveram filhos. 44.34 E na terra de Canaã 2 filhos de Judá morreram, Erionã, e eles não tinham filhos. E os filhos de Israel enterraram esses que pereceram, e eles foram contados entre as 70 pessoas. GN 46.27, Ex 1.5, capítulo 45, recepção por José. Administração egípcia por José. Morte de Jacó. 45.1 Israel foi para o país do Egito, na terra de Gósen, na lua nova do 4º mês, no 2º ano da 3ª semana no 45º jubileu, 2172 AM. 45.2 E José foi encontrar seu pai Jacó, para a terra de Gósen, e ele caiu no pescoço de seu pai e chorou. 45.3 Israel disse a José: agora me deixe morrer porque eu te vi, e agora seja o Senhor Deus de Israel bendito, o Deus de Abrão e o Deus de Isaque, que não reteve sua misericórdia e sua graça de seu servo Jacó. 45.4 E é suficiente para mim que eu tenha visto sua face enquanto sou ainda vivo. Sim, verdadeira visão que eu tive em Betel. Bendito seja o Senhor meu Deus para sempre, e bendito seja o seu nome. 45.5 E José e seus irmãos comeram pão diante do pai deles e beberam vinho. E Jacó alegrou-se com muitíssimo grande alegria porque ele viu José comendo com seus irmãos e bebendo diante dele. E ele bendisse ao Criador de todas as coisas que o preservou, e o preservou para ele e seus 12 filhos. 45.6 E José deu a seu pai e a seus irmãos um presente: o direito de habitarem na terra de Gósen e em Rameses e em toda a região ao redor, que ele governava diante do faraó. E Israel e seus filhos habitaram na terra de Gósen, a melhor parte da terra do Egito, e Israel tinha 130 anos de idade quando ele veio ao Egito. 45.7 José sustentou seu pai e seus irmãos e também suas poças com pão tanto quanto bastou-lhes pelos 7 anos da fome. 45.8 E a terra do Egito sofria por causa da fome, e José adquiriu toda a terra do Egito para o faraó em troca pela comida, e ele obteve as posses das pessoas e seu gado e tudo para o faraó. 45.9 E os anos da fome foram completos, e José deu para o povo da terra semente e comida para que eles pudessem plantar no 8º ano, porque o rio havia inundado toda a terra do Egito. 45.10 Porque nos 7 anos da fome ele, o rio, não havia inundado e havia irrigado somente alguns lugares nas margens do rio, mas agora ele havia inundado e os egípcios semearam a terra, e ela deu muito milho naquele ano. 45.11 E este era o 1º ano da 4ª semana do 45º jubileu, 2178 AM. 45.12 José tomou do milho da colheita a 5ª parte para o rei e deixou 4 partes para ele para alimento e semente. E José fez disso uma ordenança para a terra do Egito até este dia. 45.13 Israel viveu na terra do Egito 17 anos, e todos os dias que ele, Israel, viveu foram 3 jubileus, 147 anos, e ele morreu no 4º ano da 5ª semana do 45º jubileu, 2188 AM. 45.14 Israel abençoou seus filhos antes de morrer e os contou tudo o que iria acontecer com eles na terra do Egito, e ele tornou conhecido a eles o que os sobreviria nos últimos dias, e os abençoou e deu a José 2 porções da terra. Job 45.14. E Israel deu a José 2 porções da terra. Talvez esta porção dupla dada a José na terra esteja ligada ao fato futuro da tribo de José tornar-se em 2, Manassés e Efraim. 45.15 Ele dormiu com seus pais, e ele foi enterrado na caverna dupla na terra de Canaã, próximo a Abraão, seu pai, na sepultura que ele cavou para si mesmo na caverna dupla na terra de Hebrom.
45.16 E ele deu todos os seus livros e os livros de seus pais para Levi, seu filho, para que ele os preservasse e os renovasse para seus filhos até este dia. Capítulo 46. Morte de José. Funeral de Jacó em Hebrom. A opressão dos israelitas no Egito. 46.1 E aconteceu depois que Jacó morreu que os filhos de Israel se multiplicaram na terra do Egito, e eles se tornaram uma grande nação, e eles eram como um, concordando em coração, de modo que irmão amava irmão e cada homem ajudava seu irmão, e eles cresceram abundantemente e multiplicaram muitíssimo, por 10 semanas de anos, todos os dias da vida de José. Eis 1.7, 46.2 E não havia Satanás, adversário, nem nenhuma maldade todos os dias da vida de José que ele viveu após seu pai Jacó, porque todos os egípcios honravam os filhos de Israel todos os dias da vida de José. 46.13 José morreu aos 110 anos de idade, 17 anos ele viveu na terra de Canaã, e 10 anos ele foi servo, e 3 anos na prisão, e 80 anos ele estava abaixo do rei, governando toda a terra do Egito. 46.4 E ele morreu e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Eis 1.6, 46.5 E ele mandou aos filhos de Israel antes de morrer que eles deveriam carregar seus ossos com eles quando eles saíssem da terra do Egito. 46.6 E ele fez eles jurarem com relação aos ossos dele, porque ele sabia que os egípcios não o devolveriam e o sepultariam na terra de Canaã, porque Macamaron, rei de Canaã, enquanto habitava na terra da Síria, lutou no vale contra o rei do Egito e o matou lá, e perseguiu os egípcios até os portões de Hermon. 46.7 Mas ele não foi capaz de entrar porque um novo rei, havia se tornado rei do Egito, e ele era mais forte que ele, e ele retornou para a terra de Canaã, e os portões do Egito foram fechados, e ninguém entrava nem saía do Egito. 46.8 E José morreu no 46º jubileu, na 6ª semana, no 2º ano, e eles o sepultaram na terra do Egito, 2242 AM, e todos os seus irmãos morreram depois dele. 46.9 E o rei do Egito saiu para a guerra contra o rei de Canaã no 47º jubileu, na 2ª semana, no 2º ano, 2263 AM, e os filhos de Israel levaram todos os ossos dos filhos de Jacó menos os ossos de José, e eles os enterraram no campo da caverna dupla na montanha. 46.10 E a maioria deles voltou ao Egito, mas alguns deles permaneceram nas montanhas de Hebrom, e Arão pai deles permaneceu com eles. 46.11 E o rei de Canaã foi vitorioso sobre o rei do Egito, e ele fechou os portões do Egito. 46.12 E ele, rei do Egito, criou um plano maligno contra os filhos de Israel para afligi-los, e ele disse ao povo do Egito. 46.13 Eis que o povo dos filhos de Israel cresceram e se multiplicaram mais que nós. Vamos e tratemo-los com sabedoria antes que eles se tornem demais numerosos, e os aflijamos com a escravidão antes que a guerra caia sobre nós e antes que eles também lutem contra nós, para que eles não se juntem aos nossos inimigos e com eles partam de nossa terra, porque seus corações e faces estão voltados para Canaã. 1.10, 46.14 E ele enviou sobre eles feitores para afligi-los com escravidão, e eles construíram cidades fortificadas para o faraó, Pitom e Raanses, e eles construíram todos os muros e fortificações nas cidades do Egito que haviam sido reconquistadas, invadidas novamente. 1.11, 46.15 E eles fizeram eles servirem com rigor, e eles os suprimiram pela força, e quanto mais eles os tratavam com maldade, tanto mais eles cresciam e multiplicavam. 1.12, 46.16 E o povo do Egito abominava os filhos de Israel. Capítulo 47. A juventude de Moisés. 47.1 E na 7ª semana, no 7º ano, no 47º jubileu, 2303 AM, teu pai saiu da terra de Canaã, e tu, Moisés, nasceste na 4ª semana, no 6º ano, no 48º jubileu, 2330 AM. Este era o tempo da tribulação sobre os filhos de Israel. 47.2 E o faraó, rei do Egito, emitiu um comando sobre eles que eles deveriam atirar no rio todos os meninos que nascessem. 47.3 E eles os atiraram durante 7 meses até o dia em que tu nasceste e tua mãe te escondeu por 3 meses, e eles falaram a respeito dela. 47.4 E ela fez uma arca para ti,
e cobriu-a com betume e asfalto, e colocou-a nas bandeiras às margens do rio, e ela te pôs dentro disto por 7 dias, e tua mãe vinha à noite e te amamentava, e durante o dia Miriam, tua irmã, te protegia das aves. 47.5 E naqueles dias Tarmuf, a filha do faraó, veio se banhar no rio, e ela ouviu tua voz chorando, e ela mandou suas empregadas trazê-lo, e elas te trouxeram para ela. 47.6 E ela te tirou da arca, e teve compaixão de ti. 47.7 Tua irmã disse a ela, devo eu chamar para ti uma das mulheres hebreias para cuidar, para ser enfermeira, e amamentar este bebê para ti? E ela disse, vá. 47.8 E ela foi e chamou tua mãe Jochebed, e ela, Tarmuf, deu a ela, Jochebed, salário, e ela cuidou de ti, Moisés. 47.9 Depois, quando tu eras crescido, eles trouxeram-te para a filha do faraó, e tu tornou-se filho dela, e Arão teu pai te ensinou a escrever, e quando tu completaste 3 semanas, 21 anos, eles te trouxeram para a corte real, 2351 AM, 47.10 E tu estavas há 3 semanas de anos na corte até o tempo no qual tu saíste da corte real, 2372 AM, e viste um egípcio ferindo teu amigo que era dos filhos de Israel, e tu o mataste e o escondeste na areia. 47.11 E no segundo dia tu encontraste 2 dos filhos de Israel que brigavam, e tu disseste a ele que estava agindo errado, porque tu feres a teu irmão. 47.12 Ele estava irado e indignado, e disse, quem te fez príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu em me matar como tu mataste ao egípcio ontem, e tu temeste e fugiste por causa das palavras dele. A palavra príncipe na Bíblia e neste livro de Jubileu pode normalmente ser traduzido também por autoridade. Capítulo 48, da fuga de Moisés ao êxodo dos israelitas. 48.1 E no 6º ano da 3ª semana do 49º jubileu tu partiste e habitaste na terra de Midian, 2372 AM, 5 semanas e 1 ano, 36 anos, e tu retornaste ao Egito na 2ª semana, no 2º ano, do 50º jubileu, 2410 AM, 48.2 E tu mesmo sabes que ele, Deus, falou contigo no monte Sinai, e o que o príncipe Mastema queria fazer contigo quando tu estavas retornando ao Egito no caminho, quando tu encontraste no alojamento, na festa dos tabernáculos. 48.3 Não procurou ele com todo o seu poder matar-te e livrar os egípcios de tuas mãos quando ele viu que tu eras enviado para executar julgamento e vingança aos egípcios. 48.4 Eu te livrei das mãos dele, e tu fizestes os sinais e maravilhas os quais tu foras enviado para fazer no Egito contra o faraó, e contra toda a casa dele, e contra seus servos e seu povo. 48.5 E o Senhor executou grande vingança sobre eles por causa de Israel, e os feriu através das pragas de sangue e rãs, piolhos e cães-moscas, e furúnculos malignos e rompendo em feridas e seu gado pela morte, e por pedras de granizo. Com isso ele destruiu tudo que crescia para eles, e por gafanhotos que devoraram os resíduos deixados pelo granizo, e pela escuridão, e, pela morte, dos primogênitos dos homens e dos animais, e em todos os ídolos deles tomou vingança e os queimou com fogo. 48.6 E tudo foi enviado por tuas mãos, para que tu declaraste estas coisas, antes delas serem feitas, e tu falaste com o rei do Egito diante de todos os servos dele e diante de seu povo. 48.7 Tudo aconteceu de acordo com tuas palavras. 10 grandes e terríveis juízos, julgamentos, vieram sobre a terra do Egito de modo que tu executastes vingança contra eles, por Israel. 48.8 E o Senhor fez tudo por causa de Israel, e de acordo com o seu mandamento, que ele havia ordenado a Abraão que ele os vingaria se eles trouxessem-nos à força para a escravidão. 48.9 E o príncipe Mastema levantou-se contra ti, e tentou te entregar nas mãos do faraó, e ele sempre ajudou os magos egípcios, e eles se levantaram, e ele se levantou por eles, e trabalharam, exerceram, diante de ti. 48.10 A maldade nós permitimos que eles trabalhassem, mas os remédios nós não permitimos serem feitos pelas mãos deles. 48.11 E o Senhor os feriu com úlceras malignas, e eles eram incapazes de ficar de pé, porque nós os destruímos e eles não podiam fazer um sinal sequer. 48.12 E não bastasse todos estes sinais e maravilhas, o príncipe Mastema não estava envergonhado porque ele tomou coragem e gritou aos egípcios para que perseguissem após vós com todos os poderes do Egito, com suas carruagens, e com seus cavalos, e com todos os exércitos, hostes,
dos povos do Egito. 48.13 E eu fiquei entre os egípcios e Israel, e nós livramos Israel de suas mãos, e para fora da terra daquele povo, e o Senhor os trouxe para o meio do mar como se fosse terra seca. 48.14 Todos os povos que nós trouxemos a perseguir após Israel, o Senhor nosso Deus os atirou no meio do mar, nas profundezas do abismo abaixo dos filhos de Israel, da mesma forma que o povo do Egito havia atirado seus filhos, de Israel, no rio. Ele, Deus, tomou vingança contra 1 milhão deles, e 1.000 homens fortes e enérgicos foram destruídos por cada um amamentado, bebê, dos filhos de teu povo que eles haviam atirado no rio. 48.15 E no 14º dia, e no 15º, e no 16º, e no 17º, e no 18º, o príncipe Mastema estava atado e preso atrás dos filhos de Israel de modo que ele não os podia acusar. 48.16 E no 19º dia, nós o deixamos sair para que ele pudesse ajudar os egípcios a perseguir os filhos de Israel. 48.17 E ele endureceu o coração deles e os fez teimosos. E este dispositivo foi criado pelo Senhor nosso Deus para que ele pudesse ferir os egípcios e atirá-los no mar. 48.18 E no 14º dia, nós o prendemos de modo que não pudesse acusar os filhos de Israel no dia em que eles pediram aos egípcios vasos, embarcações, e roupas, vasos de prata, vasos de ouro, vasos de bronze, para despojar, saquear, os egípcios em troca pela escravidão na qual eles os forçaram a servir. 48.19 Nós não libertamos, lideramos afora, os filhos de Israel do Egito de mãos vazias,